Salmo de número 34, nos diz assim o louvor e a adoração que saiu dos lábios do salmista Davi, dizendo: louvarei ao Senhor todo tempo, o seu louvor estará continuamente em minha vida e em meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu santo e bendito nome. Buscai ao Senhor. E ele me respondeu, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus pavores, aleluia. Olharam para ele e foram iluminados, é verdade, e os seus rostos não ficarão confundidos, porque há um brilho que é a glória de Deus. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas profundas angústias. Agora vejam este versículo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que teme e dá o livramento, aleluia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que confia em Deus, o Eterno. Temei ao Senhor, vós seus servos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta, porque o anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que temem a Deus. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Toda a terra que Deus criou possa dizer comigo bem alto e bem forte: para sempre seja o meu Deus, neste último dia de junho, louvado, exaltado soberanamente. É da Bahia para todo o Brasil, na locução espiritual do evangelista Daniel de Oliveira, o Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo, Brasil! Que não é apenas um programa radiofônico, mas é muito mais do que isso, é o culto dentro da sua casa. E eu posso dizer com muita alegria e autoridade, é a igreja, é o altar da Catedral do Avivamento dentro da sua casa, abençoando seus quartos, cozinha, copa, varanda, banheiro, quintal, laje, vizinhos, porque o nosso alvo e o nosso objetivo é um só: pregar o evangelho do reino a toda criatura, não importa se você é espírita, evangélico ou católico, o importante é que a palavra original, o altar da igreja forte, do avivamento espiritual, está aí agora dentro da sua casa. É gostoso, não é? Neste dia 31 não, rapaz, que 31 o quê? Neste dia 30
último dia do mês de junho. É gostoso, não é? Levantar as mãos e dizer bem alto e bem forte: bem-vindos, ou bom dia, meu amigo de todos os dias, Espírito Santo da verdade única que habita dentro de mim. Bom dia, Aline Pacheco, bom dia, Nilda, bom dia, Dalva, bom dia, Jeremias Santos, Josenice Santos, aliás, bom dia, Maricelma, bom dia, Nilda, bom dia, Jositelma, bom dia, povo de Deus, com a paz que excede aos nossos entendimentos. Se a paz reina em nós, então nós somos filhos e mensageiros dela, a paz do Senhor. Bom dia, Cuiabá, bom dia, Campo Grande, bom dia, Osasco, bom dia, minha querida Três Pontas, bom dia, meu povo amado e querido de Três Corações, meu grande amigo, pastor e doutor Júlio, aí em Três Corações, bom dia, conselheiro Lafayette, bom dia, Juiz de Fora, bom dia, meu velho e querido Recife, e minha bela Olinda, e meu abençoadíssimo em todas as áreas, a bela cidade Caruaru. Meu abraço ao povo de Caruaru que estão recebendo dentro de casa o culto em seu lar. Aqui é de 5 da manhã às 8 da manhã. Nós já tivemos aí 1 hora de culto, começou 5 horas e vai até 8 horas. E bem-aventurado é aquele que levanta pela manhã para cultuar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia, Jositelma, bom dia, pastor de Vaci, bom dia, pastora querida, amada Maria Catarina, diretamente de Juiz de Fora, bom dia, pastora Regina, em Poços de Caldas, também me acompanhando, bom dia, Pedrosa, bom dia, pastor Pedrosa, aí no meu querido sul de Minas, bom dia, Marinês Cardoso em Caruaru, bom dia com a paz do Senhor. Eu quero, sabe o quê? É levantar cantando e adorando a Deus, porque hoje é dia 30 de junho, mês abençoado, mês abençoado, mês abençoado. Escrevam, eu agradeço a Deus pelo mês de junho. Agradeça. Estamos vivos, estamos tomando café com cuscuz, estamos comendo feijoada e bolo de aipim, estamos comendo amendoim cozido e pamonha. Estamos vivos, louvando a Deus, cultuando a Deus, encerrando mais um mês, sem dever nada a ninguém, a não ser o amor, com grandes cultos, grandes realizações, grandes viagens. Estamos encerrando o mês de junho sem dever nada a ninguém, aleluia, a não ser o amor. Estamos no término de um mês que fruiu em minha vida, revelações e visões e profecias se cumpriram. Isto é bom. Isto é real, isto é fiel, isto é verdadeiro. Então agradeça a Deus pelo mês de junho. E se você agradecer de todo o seu coração, fique sabendo de uma coisa: julho será mais abençoado. Sabe por quê? Porque é o mês 7, é o mês do descanso, é o mês da paz, é o mês do avivamento, é o mês de Deus, o mês 7. É o mês de Deus para conosco, de Deus em nós, mês 7. Então agradeça a Deus pelo mês de junho. Joel Ribeiro, agradeça. Josenice Santos, agradeça. Maria Catarina, agradeça. Maricelma dos Anjos, agradeça. De Vaci Ferreira, porque junho, cada minuto deste mês,
foi abençoado por Deus em nossa direção. Julho vem aí. Julho vem com potência total. Julho vem com unção total. Porque é o mês de Deus. É o mês 7. 7 representa a presença da glória. A presença da glória. A presença da glória. Julho representa a presença da glória. Avivamento por dentro e avivamento por fora. Julho representa a presença da glória. E nós vamos ter em Brasília, agora no mês de julho, a Internacional Convenção sobre as manifestações da glória. Eu já quero começar amanhã com muita força no altar poderoso do avivamento da catedral, porque amanhã é a primeira quarta-feira, é o primeiro dia do mês e o primeiro dia útil do mês. Vamos começar amanhã abalando, o negócio é abalar. Porque o poder do evangelho é dinamismo e dinamite. Para que serve a dinamite? Para abalar. Qual é a utilidade do dínamo? Fazer gerar e girar. Dinamite, dinamismo. Qual é o poder do dinamismo? É conquistar. Então o evangelho é uma bomba contra as muralhas do cão. E este é o mês. É um mês que começará amanhã com muita força, muito poder, muita virtude, muita plenitude, muita graça. O que é graça, bispo? São os favores de Deus para nós, a misericórdia de Deus para conosco. Graça quer dizer oportunidades, graça quer dizer favores, graça quer dizer Deus na frente, graça quer dizer proteção total, graça quer dizer Ele em nós, nós nele, e a obra é realizada. Eu agradeço a Deus pelo mês de junho. Estou aí, pastor Divaci, Aidil Monteiro, Jair Francisco, Joel Ribeiro, Lúcia Helena, Ana Cláudia. Agradeça. Sabe por quê? Porque um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela sabedoria. A outra noite, noite vem, noite vai, dia vem e dia vai, mas ele reina em nós pela graça e a misericórdia. Julho, mês de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Eu agradeço a Deus com todas as minhas forças. Eu agradeço a Deus pela divina inspiração que vem sobre mim. Eu agradeço a Deus pelas revelações, visões e a ordem do Espírito sobre mim. Pela abençoadíssima sexta-feira que tivemos. Aleluia! Aleluia, 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 1000 vezes. Que sexta-feira poderosa, rapaz. Que domingo poderoso foi este domingo agora que passou, dia 28. A sede no bairro da Liberdade lotada e o povo chegando e dizendo, sabe o que o povo está dizendo? Queremos campanha corrente espiritual como era na década de 60, 70 e 80. Porque ele é o mesmo Deus que revela a seus servos e que profetizam a palavra original. Sexta-feira, eu tenho que louvar a Deus pela sexta-feira passada. Eu não posso me esquecer do passado, do
que Deus fez. E se eu agradeço pelo que ele fez, automaticamente eu já estarei debaixo de uma bênção dos dias que virão. Então eu agradeço a Deus, viu, pastora Maria Catarina? Nós vamos nos encontrar em Brasília, quero lhe abraçar, filha de Abraão. Eu agradeço a Deus pela sexta-feira, quebra de maldições, a poderosa unção com a mirra que voltou a abalar a catedral e a sede. Aleluia! Sexta-feira foi um show espiritual. Domingo passado, dia 28, vamos falar do domingo, vamos falar. Eu não posso me esquecer de domingo. A catedral estava linda, havia um perfume de mirra no ar, havia uma glória, havia uma manifestação poderosa do capítulo 19 de capítulo 19 de 1 Reis. Havia uma presença forte no domingo agora, no momento em que formaram aquela fila para receberem a unção profética com a mirra, cura de emoções, sentimentos, almas, abrindo algemas, quebrando portas de bronze e trazendo a divina graça. Favores, né, de Deus para conosco. Foi um domingo poderoso ali na catedral e na sede. Ontem, segunda-feira, nós estávamos reunidos no culto de pastor para pastor. Você nunca ouviu isso, não é? Culto de pastor para pastores. Você já ouviu falar? Na sua igreja tem culto de pastor para pastores. Pastor também é ovelha. Se ele não for pastoreado, ele se perde. Repito, pastor também tem que ser ovelhas. Pastores têm que ser ovelhas. Se ele não for pastoreado, ele se perde na carnalidade, na ganância, na avareza e no pecado. Ouviu o que eu falei? Ontem nós estávamos em um culto de pastor para pastores, até 10 horas da noite. Nós meditamos na caverna, na depressão, no terremoto que não é de Deus, no vendaval que não é de Deus, no fogo estranho no altar, beberrões e comerciantes nos altares. Foi uma meditação que começou 7 da noite e foi até quase 10 horas da noite. Enquanto muitos estavam em casa, nós estávamos de boca no pó, mãos ligadas. Nós precisamos ser pastoreados. Porque o pastor é ovelha. E a ovelha só pode ver diante dos seus olhos 3 metros de extensão espiritual. O pastor que não é pastoreado, ele se perde. O mundo derrota a ganância, o adultério, o pecado. As coisas do mundo sufoca. Jesus tinha o pastor dele. Eliseu tinha o seu pastor Elias. Josué tinha o seu pastor Moisés. Apóstolo Paulo tinha o seu pastor Barnabé. E assim sucessivamente. Todo pastor tem que ser pastoreado
por quem tem autoridade. Será que você entende? O pastor tem que entregar na mão do seu sacerdote sua lã, seu leite, senão ele será um falso pastor ou um falso profeta. Como você pode pastorear se você não é pastoreado? O mundo espiritual é organizado, porque senão eu me perderei. Repito, o mundo espiritual ele é organizado, porque senão eu me perderei. Eu não posso ser uma presa fácil. Eu não posso ser uma presa perdida no vale da sombra da morte, nem no deserto da vida. Eu tenho que no mundo espiritual ser pastoreado. Você sabia que os médicos, às vezes, ele não se ministra em causa própria? Ele tem que ter um médico experiente. Você sabia que um advogado, ele tem que ter um advogado mais experiente para lhe orientar? No mundo político, no mundo do casamento, a Bíblia diz que as mulheres novas têm que aprender com as mulheres mais idosas. Olha a hierarquia. Olha o sistema espiritual correto. Deus não fez ninguém para viver só. Tem que ter o seu pastor, homem de autoridade espiritual, homem que tem autoridade para ministrar, ser pastoreado. Sabe por que muitos líderes se perdem, como nós temos visto aí, pelas reportagens? Porque eles já se julgam deuses e não tem quem os pastoreiam. Mas o pastor que é pastoreado, ele é orientado, ele é disciplinado se for necessário, ele é cobrado pelas suas obrigações, ele é ensinado. Será que você entende, Maria Catarina Edneide Arruda, Nelma Borges? Como é importante ser pastoreado? Como pode ser isso? Explica-nos, Bispo Daniel de Oliveira. Você tem que ter o seu sacerdote. Você tem que entregar na mão dele lã e leite. Oferta e santo dízimo, né? Tem pastor que nem dízimo entrega. É um falso. É um falso. Porque não segue a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, ela é organizada. Quando você ver alguém dizendo, eu quero andar só, eu quero ser solo, eu te digo, sai dela, povo meu. Bispo Daniel, fala que te escuto. O senhor é pastoreado? Sim, sempre fui. Sempre fui pastoreado pelo missionário João Batista Flores, que me ganhou para Jesus. Vicente Galdino Furtado, que me disciplinou. Sempre fui pastoreado por Doriel de Oliveira. Fui tão pastoreado por ele que eu trabalhei com ele quase 4 anos em Brasília. Hoje eu sou pastoreado pelo apóstolo Jair e pela nossa diretoria estadual. O pastor que não é pastoreado, ele apronta, ele faz coisa errada. Ele torna político, ele torna empresário, ele torna isso, ele torna aquilo, se embaraça todo e ainda embaraça. E ainda embaraça
a congregação dos santos. Sabe por quê? Muitas congregações estão embaraçadas. Grave o que eu vou lhe dizer, porque o seu pastor é carnal, é vaidoso. Ele não tem um pastor para pastoreá-lo, pastor de autoridade espiritual. Não é o pastor lama ou porco. Não é um pastor bode ou cabrito ou cabra. Tem que ter o pastor que lhe pastoreie. Ontem até 10 horas da noite, maravilha, hein? Nós estávamos reunidos no culto de pastores, meditando na palavra, orando, tratando também de assuntos concernentes ao grande evento que vai abalar Salvador no mês de novembro, com a presença do neto do Billy Graham em Salvador, e nós participaremos. Então, esta obra não é solta, não é galho, não é palha, não é divisão, não é confusão, não é ganância. É obra do Espírito Santo de Deus. Cadê? Bom dia, Espírito Santo. Canta, ovelhas do Senhor Jesus Cristo. É um culto dentro da sua casa. Aleluia. Terça-feira abençoada, eu agradeço a Deus pelo mês de junho. Canta Gleide Alves, Tatiana Moraes. É o culto dentro da sua casa. Aumente o volume do rádio, no Facebook, da Alexia. Ninguém detém. Talvez vocês não entendam o que eu falo, mas você, se tiver o espírito que eu tenho, entende, porque o meu espírito é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Este assunto é tão profundo, irmãos. Pastor tem que ser pastoreado. Se ele quer ser solo, andar só, ele será uma presa fácil do diabo para gerar os escândalos que nós estamos vendo pelas redes sociais. Satanás, ele veio para matar projetos e sonhos, roubar paz e felicidade e destruir. Todo pastor, todo levita, toda pastora, todo presbítero, todo diácono, todo levita,
todo o departamento do diaconato, de evangelistas, principalmente o pastor, tem que ser pastoreado. Por quê? Porque ele também é ovelha. E a ovelha que não é guiada, ela se perde. Deus é trino. Ele fez o ser humano trino. A intenção do homem da carne é se perder na sua vaidade e ganância. Então eu tenho que ter um pastor que me mostre o perigo para onde eu estou caminhando. O fruto destes escândalos que nós estamos vendo é homens arrogantes que não tiveram pastor para o pastorear. Ele vai para o inferno e ainda arrasta uma congregação sincera. Será que vocês entendem o que este evangelista passa? Eu estava vindo aqui para a rádio na madrugada de hoje. O Espírito Santo falou comigo. Todo pastor tem que ser pastoreado. Tem que levantar o cálice e o pão diante do altar que te abençoa. Tem que entregar a lã e o leite ao seu sacerdote. Eu admiro tanto Abraão, rapaz. Abraão tinha o pastor dele que se chamava Melquisedeque. Melquisedeque, ele era pastor em Jerusalém, Salém. E Abraão entregou o dízimo, a oferta e recebeu a bênção de Melquisedeque. Bem no comecinho do seu ministério, de sua peregrinação. Ele foi consultar a Melquisedeque. Melquisedeque entregou a ele pão e vinho, santa ceia, período também de graça de Deus. Talvez você nunca ouviu ninguém dizer que o pastor tem que ser pastoreado, senão ele se perde na avareza, na ganância, na vaidade, no adultério, no estrupo, se embaraça com negócios da vida, como nós estamos vendo aí, grandes líderes embaraçados, porque não foi pastoreado, não foi repreendido, não foi disciplinado, não foi ensinado, andou pela sua própria consciência adulterada. Atentai. Feliz é o pastor ou a pastora que faz parte de um grupo guiado pelo Espírito para errar menos com a palavra da adversidade. Atentai. Ontem até 10 da noite, nós estávamos em um culto de pastor para pastores. É grande a minha expectativa para amanhã, porque amanhã é quarta-feira, primeira quarta do mês de Deus, o mês 7. Tá entendendo? Ô Jane, você entende o que eu prego? Maria Catarina, Greide? Amanhã é um grande dia, primeira quarta-feira, unção com a mirra. Mas o que mais tem me alegrado nestes últimos dias, vou dizer a vocês, é as multidões chegando para mim e dizendo: Evangelista Daniel, eu quero fazer uma campanha espiritual. O povo de Deus
está atrás do espiritual e não do material. Isso é profundo demais. Os espiritualistas buscam o campo espiritual. Campanha espiritual. Eu falava ontem em nossa reunião sobre campanha espiritual. Na década de 60, 70, 80, o Brasil foi abalado por grandes avivalistas que realizavam campanhas e correntes espirituais. Mas de algumas poucas décadas para cá, adulteraram esta palavra, fazendo campanha de envelopes de carnês e outras campanhas que não convêm ao povo de Deus. Campanha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo. A espada do Espírito. Olha que palavra linda, né? O apóstolo Paulo escreveu dizendo: tomai a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, bispo? A palavra genuína de Deus. Tomai a espada do Espírito, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo, do maligno. Campanha espiritual. O povo está curioso, curiosidade boa, né? Querendo saber o que é campanha espiritual. Eu talvez seja o único do Brasil que posso falar assim. Por quê? Porque eu vivi a década de 60, 70, 80 e 90. Campanhas e correntes espirituais. Não envolve envelope, não envolve carnê. Sai dela, povo meu. Envolve o Espírito Santo sobre o nosso espírito, mostrando a luz e a graça de Deus, a graça divina. Campanha espiritual, 7 quartas-feiras. Comece a sua manhã na Catedral do Avivamento. Não é a Reporta, viu? Largo das 7 Portas. Campanha de 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos. O 13 ou 15, pela filha, pelo filho, pela loja, pelo casamento, pela saúde, pela vida financeira. 7, o número da perfeição. Uma campanha espiritual. As pessoas estão vindo a mim, de grupo, rapaz, de turma, de galera, misericórdia. E dizendo: evangelista, eu quero fazer a minha campanha espiritual pelo meu casamento, pela minha filha, pela minha loja, pelas minhas finanças. Não envolve envelopes, não envolve carnês, envolve espada do Espírito. Tecanteleishacai. Assim diz o Senhor. Venha estar conosco amanhã. Venha receber a preciosíssima unção com a mirra também. É até o dia 15 de julho a unção com a mirra. Até 15 de julho a unção com a mirra. Há 25 anos que eu fiz esta campanha e Deus mandou eu fazê-la novamente. Viu, Alain? Viu, Joselita? Viu, Josetelma? Viu, Jeremias? Ou Josenice, aliás. Amanhã, um dia poderoso. Sexta-feira, quebra de maldições, a unção poderosa com a mirra na campanha das 7 sextas-feiras. E domingo, hein? Santa Ceia do povo de Deus. Com a presença já confirmada do coral de adoração de Itapuã. Itapuã presente na catedral. Aleluia! A igreja de Itapuã vai estar na catedral cantando, louvando a Deus. Maravilha, rapaz. Vai ser um show.
Santa Ceia da Mirra, Santa Ceia do mês de Deus, Santa Ceia de julho. Agora, domingo, dia 5. Prepare, povo de Deus. Nós vamos receber um coral tão lindo lá de Itapuã, que vai estar louvando pela manhã, ali na catedral, com o missionário Francisco e a equipe que virão de Itapuã. Tá entendendo, Jositelma? Vai abalar. Tá entendendo, Aline? Vai abalar. Coloca aí no grupo da catedral, Aline, é pela manhã. Presença já confirmada. Eu não sei onde eu vou colocar tanta gente. Fora aquele povo que está dizendo, eu quero a campanha espiritual. Tá entendendo, Rosil da Cruz? Tá entendendo, Edneide? Tá entendendo, quem é aquela ali? Joselita Leiro. Vai abalar, porque o vento do Espírito sopra em direção à sede na Liberdade e à catedral. Falo com bocão, catedral do avivamento. Escrevam, eu amo campanha espiritual, aleluia. O meu espírito testifica com o seu espírito que o campo espiritual é melhor do que o comércio nas igrejas. Avivamento chegou. Completará um ano que eu recebi o avivamento. Deus te abençoe, Joselita Leiro, Marisete Chagas, Jositelma, Jane. Escrevam, eu amo campanha espiritual. Eu só quero campanha espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Toda campanha que envolve envelopes, sai dela, povo meu. Canta, Maria Catarina, você é avivalista. O espiritual é mais forte do que o carnal. O espiritual é mais forte do que o material. O espiritual é para a eternidade. O material vira pó, 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 pó. Tá entendendo, Ivonete? Escreva, Ivonete. Eu amo campanha espiritual. Abala Bahia. Aqui é o evangelista Daniel de Oliveira levando a igreja dentro da sua casa. Aleluia. Canta, Idil. Acorda, Itaparica. Eu amo campanha espiritual. Eu amo campanha espiritual. É o que as ovelhas estão profetizando. Eu também amo, porque sou um evangelista espiritualista.
eu estou convocando a Bahia de Deus, a Bahia de São Salvador, para a grande quarta-feira amanhã, a unção com a mirra, abertura das algemas, quebra de trancas de ferro e de portas de bronze. Amanhã, na Catedral do Avivamento, no coração de Salvador, no Largo das Sete Portas. E na Lima e Silva 116. Amanhã é dia de nós abençoarmos julho, o mês de Deus, receber a unção com a mirra e começar uma campanha espiritual por nós, pela nossa família. Ontem eu recebi telefonemas da cidade de Araguaína. Sebastião Barbosa me ligava dizendo: sou uma pessoa cadeirante de 87 anos. Há muito tempo eu não vou à igreja. Mas agora o culto chega em minha casa através do Senhor evangelista. Isto está abalando o mundo espiritual. O único evangelista do Brasil que transmite cultos pela manhã. Da Bahia para o Brasil, o culto nos lares, a igreja dentro de casa, viu, Roberto? Aumente o volume do seu celular, do seu rádio AM, FM, online. Alexia, que Deus abençoe a sua sala, seus quartos, cozinha, carro da família, moto, loja, escritório. As crianças, os estudantes, os trabalhadores da família, os idosos, aonde o altar da catedral chega com santo culto em sua casa, chegou o que você precisava. A graça, a glória e a presença de Deus. Aqui é palavra original, tá bem? Entenda o que eu faço aqui, o que eu apresento aqui, o que eu transmito aqui. E lembrando que amanhã na catedral ao vivo, a unção com a mirra, a distribuição do santo óleo, não é cópia, é original. Traga peças de roupa, fotografias para passar pela fila, a fila da solução. Comece também a sua campanha espiritual. 7 quartas, os 7 sextas, os 7 domingos. Domingo, a grande Santa Ceia pela manhã na catedral, que vai abalar. E já nos preparando para o grande encerramento da campanha com a mirra, dia 15, é uma quarta-feira. Veja aí para mim se 15 é quarta-feira de julho, por favor, o nosso diretor aqui. É dia 15. É uma quarta-feira onde encerraremos a campanha com a mirra e eu vou distribuir para você ungir a casa com a mirra de Israel, a mirra que quebra as algemas e as brigas da família. Olha a revelação forte, dia 15 de julho. Tá bem? Porque o mês de julho é o mês de Deus, mês 7. Deus abençoe Cláudia Vale, Maria Catarina, escreva Cláudia Vale. Eu amo campanha espiritual, bispo. Aleluia, eu também, né? Sabe por que nós amamos campanha espiritual, Cláudia?
porque dentro de nós tem um espírito forte, que é o Espírito Santo de Deus, Jeová. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Tsidequendo, Jeová Samar. O Espírito Santo, ele veio de Deus, ele é Deus. Ele estava no Antigo e no Novo Testamento e estará no arrebatamento da noiva. Então, prepare, povo de Deus. Prepare, povo de Deus. Tudo tem uma preparação sadia, não é? E a sua preparação é na Catedral do Avivamento, a única da Bahia, que fica no Largo das Sete Portas, principalmente na manhã de amanhã, primeira quarta-feira e domingo. Chegue cedo, viu, Claudio? Cedo, porque domingo a igreja vai estar lotada e o louvor vai ser perfeito e a mensagem vai ser entregue e a glória vai manifestar, porque quando o povo de Deus se reúne, o Espírito manifesta. Pessoas ontem, antes de ontem, ligaram para mim de várias partes do Brasil, através do Telebênção, que é o 99 713 7881. Tá entendendo, Rogério? Escreva, Rogério. Eu amo campanha espiritual, Bispo Daniel. Eu também. Por isso eu vos apresento na revelação de Deus 7 quartas, 7 sextas ou 7 domingos. Olha o telefone da bênção, 99 713 7881. Mande agora um pedido de oração. Anote. Anote, Jositelma, este número, 99 713 7881. Anote este número, é o Telebênção. Ou entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo, que está abalando. É o grupo que você pede oração, é o grupo que você participa da cobertura espiritual fielmente, tá bem? Deixe-me ver se tem alguém aqui pedindo a participação. Olha quem está aqui, rapaz. Jesus é bom. Diz assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Maria Eduarda, pedindo aqui a cobertura para cristal. Este cristal nunca vai quebrar. Ou esta cristal. Jesus, filho de Davi, Alzira, Espírito Santo, eu agradeço a Deus pelo mês de junho. É verdade, eu também. Bom dia, evangelista Daniel de Oliveira. Eu amo este culto dentro da minha casa, é um santo culto, é santo mesmo, porque aqui é a palavra da santidade, né? Eu amo campanha espiritual. Olha aqui, rapaz, olha que coisa forte, meu Deus. Rogério Magalhães, eu amo campanhas espirituais da ICB Salvador. Bispo Daniel de Oliveira, amém. Eu amo campanha espiritual. Eu amo campanha espiritual. É muita gente, rapaz. Aline Pacheco, eu amo campanha espiritual. Uma vida com propósito agrada a Deus. É isto aí, Pacheco, doutora Pacheco. Marta Meire também aqui mandando a mensagem. São pessoas que amam o que eu amo, que creem no que eu creio, que vê o que eu vejo, porque eu vejo uma coisa só, a glória de Deus. Marta Miranda, eu amo campanha espiritual. Joilda, tem um outro nome aqui do Pernambuco, rapaz.
Vive a gatinha, oxê. Ai, 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 ai. Neuma Souza Borges, Edneide Arruda. Margarida, Eliana Julião. Eu agradeço ao meu Deus pelo mês de junho, bispo, e agradeço também pelo santo culto dentro da minha casa. Deus abençoe vocês que me recebem, que recebem o santo culto em sua cozinha, sala, varanda, escritório, gabinete, loja, carro, moto. Este culto é um culto onipresente no tempo que eu estou aqui dentro da sua querida casa. Isso é forte demais, rapaz. Só podia ser um evangelista descendente de judeu para fazer isto que eu faço pela graça de Deus e a misericórdia. Edneide Arruda. Olha, meu Deus, o Miranda, Tatiana, Camila Neves, ixi, Clóvis Arruda, todos dizendo que ama, campanha espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Já são 7 horas em Salvador, o culto começou 5, vai até as 8. Ore por mim, tá bem? Porque, bispo Daniel, vou dizer a vocês uma coisa, porque nós estamos entrando nos lares, desfazendo o ninho das serpentes, levando o evangelho nas casas, para as pessoas que não podem mais frequentar a igreja, por causa da idade, porque é um cadeirante, porque às vezes é uma pessoa amputada, não pode sair de casa, está doente, está acamado, acamada, aí chega o culto dentro da sua casa, o santo culto, né? Eu posso falar santo. O diabo revolta, o diabo manifesta, o diabo não quer o culto dentro da sua casa, mas eu sou um evangelista. Eu tenho pacto com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Eu vejo campanha espiritual. Salvação, cura, libertação. Então, ore por mim. Eu estou orando por vocês. Estamos fazendo um rombo, viu? Vivonete, na atmosfera espiritual. Vindo à igreja amanhã, primeira quarta-feira, de livre, espontânea vontade, com amor, traga uma oferta para me manter aqui. Traga um dízimo, um voto que você fez a Deus, de uma bênção. Você vai colocar no altar que fumega. Não é no bolso que fumega, não, é no altar que fumega. Sabe o que é fumegar? A essência do perfume da oferta subirá às narinas de Deus. É o único incenso que ele recebe. A oferta de um coração agradecido, de uma alma regenerada. Altar que fumega. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. Traga em suas mãos amanhã, ou sexta-feira, primeira sexta, hein? Primeira sexta. É dia 3, que representa a Trindade. O domingo, na Santa Ceia, em minhas mãos. Ou manda, viu, Aline? Através do Pix. Ao número do Pix, aí Edneide já colocou 7199186232, Bradesco. Manda através do Pix ou traga em minhas mãos, porque o altar da catedral
É um altar que fumega, mas não é só fumaça, não. Tem brasas de fogo. Traga sua oferta, seu dízimo, seu voto, seu incenso verdadeiro. O incenso verdadeiro não é aquele incenso que você compra na casa de incensário, não. Aquilo é coisa de idolatria e de feitiçaria. O incenso verdadeiro não é uma varinha cheirosa, não, cruz credo. O incenso verdadeiro é o que sai da alma agradecida, de um coração regenerado. Louvor, dízimo santo, oferta santa, para uma obra santa. Tá bem? E eu profetizo gasofilácio de ouro na beirada da sua cama. Sua cama não, seu sofá bege, brilhando com a estrela de Davi. Coloquei para mim o hino da oferta, viu? Rose Moura Moura, seu altar está fumegando, Rose, ou já virou cinzas? Misericórdia, 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 campanha espiritual é mais forte do que qualquer uma outra campanha, do que qualquer uma outra corrente. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. É isto aí, Rose. Escreva, Rose. Eu amo campanha espiritual, Bispo Daniel de Oliveira. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer. Canta, profetiza, pastor José Antônio de Melo, mineiro abençoado. Edneide, Deus te abençoe. Coloca o número do Pix aí, Edneide. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O chão solta se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. O chão solta se a gente plantar. Se a gente não planta. Alguém perguntando qual é o número do Telebênção para mandar uma mensagem digitada para o evangelista Daniel de Oliveira, 99 713 7881. Repito, 99 713 7881. E alguém perguntando ali para confirmar o número do Pix, 7199 1862 232 Bradesco, tá bem? Vamos louvar com Miriam, vamos aproveitar a glória sobre nós e adorar com ela o hino, Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Deus te abençoe, Josenice. Eu amo campanha espiritual. É lógico, quem é espiritual ama as obras do Espírito, filha. Marta Machado de Deus. Eu amo, bispo, campanha espiritual. Aleluia, Marta. Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo. Deus te abençoe, Sara, em Feira de Santana, você e a sua querida família. Sara, 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 cadê o Abraão, Sara? Que faz tudo e tudo ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende a mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Eu amo campanha espiritual. Josenildes Oliveira, Ivonildes Oliveira, aliás, Marta Machado, Nice Luz. É isto aí, Marta. Só Moisés
Deus abençoe Sargento Fonseca e toda a sua bela família em Nazaré das Farinhas. Faraó brincou com Deus, Israel passou e o mar se fechou, e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus, Faraó brincou com Deus, Israel passou e o mar se fechou, e Faraó morreu. Iria do outro lado numa dança de vitória, tocava pandeiro. E cantava em voz alta, morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros. Todo pastor tem que ser pastoreado. Gravou? O pastor que não é pastoreado, ele se perde na sua carnalidade, vaidade e ganância. Porque tantos escândalos está abalando a estrutura do Evangelho Brasil, porque não são pastoreados. Pastor sem pastor, ele vira lobo devorador. Repito, pastor sem pastor, ele vira lobo devorador. Por que tantos escândalos no meio evangélico ultimamente? Cada escândalo feio, horroroso. Porque muitos pastores carnais e vaidosos não querem ser pastoreados. Aí o diabo mata, rouba, destrói dentro da casa dele. E depois a congregação. Por isso as igrejas estão ficando vazias. Porque o orgulho, a vaidade, a carnalidade, a ganância tem entrado e muitos não querem ser pastoreados. Aprendam com Abraão. Abraão foi pastoreado por Melquisedeque. É sério demais isso, rapaz. A hierarquia espiritual, um protegendo o outro, com a oração, conselho, disciplinação, repreendendo e o fazendo voltar ao estado de ovelha, que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma. Por que grandes líderes têm se perdido por este Brasil afora? Eu posso falar. Porque não são pastoreados. A carnalidade, a vaidade, a ganância não os deixa ser ovelhas. Querem ser pastores e às vezes quer ser um pastor sozinho e não vai, porque o diabo vai matar. A presa só, ela é fácil. A presa em conjunto e ter alguém que lhe oriente. Se você vai para a Bíblia, você vai ver Moisés pastoreando Josué. Moisés só não conseguiu pastorear Arão, porque era irmão mais velho. Por isso que Arão construiu o bezerro de ouro e levou o povo para o inferno junto com ele. Irmãos, Josué obedeceu o pastoreio de Moisés. É sério demais. Abraão obedeceu o pastoreio de Melquisedeque. Paulo obedeceu o conselho, pastoreio de Barnabé e de Pedro também. E assim sucessivamente. Jesus foi pastoreado por João Batista. A ovelha, ela vê 3 metros além dos seus olhos. O pastor ovelha, ele tem que ser guiado. Se ele falar, eu ando só, eu vou ser solo,
ele vai cair nas garras do diabo. É esta a razão de tantos escândalos com grandes líderes, porque a vaidade, o orgulho, a prepotência não deixa ele ser pastoreado e não ouve ninguém. Eu me lembro na década de 70 e 80, que o apóstolo Doriel de Oliveira foi levantado no Brasil para ser pastor de muitos líderes. Muitos líderes. Poderia eu citar aqui vários nomes de pastores que cometeu falhas graves. E o apóstolo Doriel viajou para várias cidades do Brasil para pastorear pastores perdidos. Irmãos, Deus não fez ninguém para viver só. Ontem era 10 da noite, nós estávamos de 7 a 10, numa reunião de pastor para pastor. Esta é a razão que eu bato no meu peito e digo, eu sou um evangelista. Sabe por que o pastor perde-se nos embaraços da vida? Sabe por que muitos pastores perdem-se na ganância, na vaidade, no comércio? Transforma a campanha espiritual em campanha material? Porque não tem um pastor que lhe oriente. E que ele tenha a humildade de entender o caminho correto. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e ele dá graça aos humildes. O pastor, que é a ovelha, ele entrega na mão do seu pastor sua lã, seu leite, a santa ceia, o conselho, a palavra. Eu sempre fui pastoreado. Meu primeiro pastor chamava-se João Batista Flores, me ensinou a orar. O meu segundo pastor foi Vicente Galdino Furtado. Me levou ao batismo e me ensinou a temer a Deus pela palavra. Meu terceiro pastor foi Doriel de Oliveira, que eu aprendi com ele como fazer com sinceridade a obra de Deus. Hoje o meu quarto pastor é o apóstolo Jair de Oliveira. E assim sucessivamente. Será que vocês têm capacidade de entender? Tem pessoas que dizem, eu já sou pastor. Não. Antes de ser pastor, tem que ser ovelha. Senão você vai ser um falso pastor, um falso profeta, um ganancioso, um avarento. Vai gerar escândalos e vai para o inferno com quem você causou escândalo. Entendeu? Levita, cantores. Sabe por que muitos cantores evangélicos se perderam? Porque diziam ser pastor de si mesmo. Aí se perdeu. Voltou às drogas, voltou ao pecado, voltou ao trio elétrico, voltou à pinga. Porque nunca obedeceu e não aceitou pastoreio por causa da vaidade carnal. Está entendendo, Creuza Costa? Está entendendo, Cláudia do Vale? Toda pastora também tem que ser pastoreada. A pastora que não é pastoreada, ela se perde. Ontem eu estava vendo aquela ex-presidente de uma grande igreja no Rio de Janeiro. Ela não foi pastoreada, tadinha. Ela se converteu, não tinha pastor para lhe doutrinar, ou ela não aceitava pela carnalidade e a vaidade, se perdeu, foi culpada da morte do marido,
fazia sexo nas praias. Que coisa terrível, rapaz. Hoje está doente, presa, assassina. Que Deus tenha misericórdia da alma, né? Eu estou falando um assunto que ninguém fala, porque sou um evangelista. Todo homem de Deus tem que ter o seu pastor, o seu sacerdote, que tenha autoridade para ser. Eu admiro tanto Davi, rapaz. Davi foi ungido por Samuel, profeta de Deus daquela época, o homem da unção. Depois ele teve como pastor dele Natan. E ele obedecia, rapaz. E ele obedecia. Hoje você vê esses grandes líderes por aí afundando. É cada afundamento triste, cruz credo. Porque não teve um pastor para pastoreá-lo, ou o orgulho e a vaidade não aceitou. Mesma coisa são pastoras. A pastora que não é pastoreada, que ela quer ficar lá no canto dela, vai se perder no adultério, vai se perder no roubo, vai se perder na vaidade. Ela vai se tornar, sabe o quê? Uma árvore de Natal. Árvore de Natal, cheia de enfeites, mas oca por dentro. Só título. Título não atrai e nem convence, nem converte ninguém. Olha, irmãos, o mundo espiritual é um mundo tão santo, porque quem segue a santidade tem temor a Deus. Marta Cristina Nunes, falando ali alguma coisa, escreva Marta, escreva Edneide, escreva Cláudia, eu amo. Campanha espiritual. 7h21, abra sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia na estante, pegue a sua Bíblia no criado mudo, pegue a sua Bíblia na bolsa, no porta-luvas. É hora de ler, de examinar, de meditar na palavra original. Pegue a sua Bíblia, Jane. Marta Cristina Nunes, cadê a Bíblia, Marta? Marta falou para Jesus, não tem quem tire a pedra. Mas os anjos, Jesus e alguém ajudou a tirar aquela pedra. Ana Campos, receba aí, Ana, a palavra de Deus, filha querida, evangelista amada. Salmo 34. São 7h22. Olha que salmo profundo. É um salmo longo, poderoso. Pense num salmo que ficou futucando a minha mente, mexendo nas minhas entranhas. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O que é louvar ao Senhor em todo o tempo? Todas as horas, por todas as coisas. Obrigado pelo emprego, te agradeço pelo mês de junho, estou vivo. Agradeça pela família, pelo salário, pelo dinheiro, pela saúde, pela vida, pela formação acadêmica das filhas, dos filhos, pelo sucesso dos netos, pela sua filha amada, pelo seu filho querido. Tá entendendo, Ana? Marta, agradeça a Deus, Marta, por você e sua casa ser de Jesus. Escreva, Marta, eu amo, bispo, campanha espiritual. Tá entendendo, pastor Sebastião Tavares, homem de Deus, profeta.
Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ponto e vírgula. O seu louvor estará. Não está apenas hoje. Estará futuro também. Estará continuamente na minha boca. Olha que palavra. Sabe o que é o louvor na boca? É cantando, é sorrindo, é pregando, é orientando, é discipulando, é ensinando, é planejando, é falando coisas boas, viu, Marta Cristina Neres ou Neves? A minha alma glorificará ao Senhor. Sabe o que é alma? Emoções, seu pensamento, seu olhar, seu ouvir, seu falar, seu meditar, glorificará a Deus. Obrigado, Senhor, pelo mês de junho. Eita, mês abençoado. Agradeça logo pelo mês de julho, agradeça já adiantado, né? Pelo mês de julho, é o mês de Deus, mês 7, é o mês da Internacional Convenção, que o Brasil reúne, a Casa da Bênção se reúne em Brasília para prestar louvores a Deus, né? Sebastião vai estar lá. Ana Campos não vai, mas vai mandar o pedido da família. Isso é de fé. Eita, mulher de fé, rapaz. Eliene de Jesus vai estar lá também. Pela fé, né, Eliene? A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos, manso, aleluia, equilibrado. Quando a Bíblia fala de manso, ele fala de ovelhas. Não fala de bodes, não fala de lobos, devoradores. Não fala de gananciosos, nem de avarentos, nem de mau caráter. Quando a Bíblia fala de mansos, está falando de ovelhas. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. O manso é aquele que é equilibrado, controlado pelo Espírito maior, o Espírito Santo da promessa. Tá entendendo, Ivonete? Você é mansa, Ivonete, ou você é arrepiada? Tudo julga e briga e agride com palavras e com gestos. Diga-me, filha. Você é mansa ou é arrepiada? Cruz, igual porco espinho. Não pode chegar perto que os espinhos estão prontos para se lançar por palavras pesadas. Misericórdia. Cruz credo. A mansidão é um controle que nós temos que ter para vivermos uma vida em paz. Por isso que a pomba e o cordeiro representa a pomba o espírito e é o cordeiro o próprio Senhor Jesus. Eliene, Ivonete, estarei lá, bispo. Lá onde, menina? Ah, em Brasília. Isso é mulher de fé. Quero lhe dar um abraço bem apertado lá em você, em seu esposo, em sua filha, em seu genro. Você é mansa, Jositelma, ou você é espinhada? Espinhosa, cruz credo, não. Jositelma é uma ovelha. Também casou com uma ovelha. É 2 ovelhas, né? Eita. Onde eu parei aqui, rapaz? A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos se alegrarão. Quem é manso gosta de ouvir a palavra de Deus, rapaz, está se alegrando com estas palavras que eu estou falando. O espinhado, não. O inquieto, não. Mas o manso ouve.
e gosta, e mastiga, e engole as palavras como capim verde, o pão da vida. Bispo Daniel, o senhor é manso, sempre fui, e ainda preciso de mais mansidão. Oxente, bispo, o senhor já é tão calmo, ainda quero mais. Para mim não me perder em minhas loucuras. Entendeu? Preciso ser mais manso, para mim não me perder nas loucuras da mente humana. Você já viu aquele pastor que fala pelos cotovelos? É porque ele não é pastoreado e nem é manso. Ele é porco-espinho. Sabe o que é porco-espinho? É um animal da nossa flora. Se você chegar perto dele, ele te lança espinhos. Misericórdia. Vocês sabem o que é? Quase que eu falei o que não devia falar, mas deixa pra lá. Sara Castro. Só Jesus, viu? Só Jesus o que, Sara, que você falou aí? Jositelma. Eu sou uma ovelha, meu bispo. Aí é mesmo. Tá entendendo, Etienne? Irmãos, estamos terminando este mês com muitas bênçãos. As multidões me procurando para fazer campanha espiritual. 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos, é lógico, na Catedral do Avivamento, a Igreja Forte de São Salvador. Sara está dizendo misericórdia, kkkk. Eliene de Jesus, ela fala ali alguma coisa, está escrito tal. Às vezes não dá para me ler, viu, irmãos? Por causa aqui das letras que misturam. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome, juntos. Congregação, unidade, união, altar com muita gente engrandecendo o nome do Senhor. Sozinho eu posso engrandecer, mas em congregação, agrupamento dos santos, move com mais força a mão de Deus. Vocês já imaginaram aqui agora, 7h32, eu pedi a Jesus 1 milhão de lares para ouvir e receber o santo culto nas casas. Vocês já imaginaram o rombo, o buraco que nós estamos fazendo na atmosfera espiritual? Uma congregação online. Tem pessoas aqui nesta congregação que eu nunca irei conhecer e nem me interessa conhecer. Mas Jesus te conhece e conhece o trabalho que eu faço. Vocês já imaginaram o rombo que nós estamos fazendo na atmosfera espiritual? Você, dizimista e ofertante da catedral e da sede, que participam comigo desta obra sobrenatural. Por isso que eu falo, traga uma oferta amanhã, um dízimo, de gratidão. Ou na sexta-feira ou no domingo, dia 5, a Santa Ceia na Catedral, com a presença do coral e do departamento de idosas, se não me engano, que vão estar cantando dia 5. Eita, vamos começar julho com muita força, sapatinho de fogo. Ei, Cariandecais! Tá entendendo, Ana? Vê se a senhora vai, hein? Se não for, que a Aline leve a sua Santa Ceia ungida. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Juntos, viu? Juntos! Agora vejam o versículo. Atenção, Bahia, para o versículo número 4 do Salmo 34. Olha que coisa poderosa, rapaz. Olha que profecia. Não é profecia da carne, de carnudo, avarento, gananciosos, não.
É a profecia original da Bíblia. Fala que eu te escuto. Abra os seus ouvidos, Rita. É para você esta palavra, Rita. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. É só buscar que ele responde. Livrou-me de todos os meus pavores e tremores. Só buscar que ele livra. 7:35. Olha que versículo poderoso. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Tem que buscar a ele. Ir à igreja, orar, clamar, ler a Bíblia, né? Tudo isso é uma maneira de buscarmos. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livramento de todo temor. Olharam para ele e foram iluminados. Eu sou um evangelista iluminado. Escrevam. Eu sou uma ovelha iluminada. Escrevam. Profetizam. Você não é uma ovelha de trevas, não. Você não é um bode, uma cabrita vestida de ovelha, não. Você é o que a Bíblia diz que você é. Uma ovelha iluminada dentro de casa, no trabalho, no condomínio, no colégio, na faculdade, na administração pública, na área do direito aonde você milita, na educação, na área da saúde. Você é uma ovelha iluminada. A sua luz preocupa a cobra. É igual o vagalume. A cobra tem uma inveja do vagalume, rapaz, porque ele tem brilho. E você é uma ovelha vagalume, brilhosa, iluminada, bonita por fora, bonita por dentro. Como foi Esther. Escrava, bonita por fora, bonita por dentro, tornou-se rainha, acreditou na campanha com a mirra, campo espiritual, e Esther brilhou, 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 brilhou em toda a Pérsia, e muitos anos depois estou aqui falando de Esther. Aleluia, aleluia, aleluia. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. O iluminado não tem duas caras não, rapaz. Olha que palavra, o iluminado não tem duas caras. O iluminado não é máscara e nem cara de pau. O iluminado é um só, uma cara só, um espírito só, uma atitude só, uma alma só. O iluminado é assim. A Bíblia está falando aqui, ó. Olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não serão confundidos. Uma cara só. É a mesma cara do altar, a cara em casa. Sabia que tem mulheres de pastor que não crê nele? Porque no altar ele é santo, em casa ele é um boca suja, beberrão, falador de palavrões, de mentira, acessando filmes pornográficos. Sabe por quê? Porque no altar ele é santo, em casa é diabo. Mesma coisa são os filhos. Vê no altar o pai pregando, em casa excomungando, brigando, agredindo, fazendo gato de água, gato de luz.
Chega o cobrador em casa, ele esconde atrás da porta. Os filhos vê. Mesma coisa é a mãe. Canta no coral, adora a Deus na igreja, mas em casa adora o diabo. Tá entendendo? A Bíblia está falando aqui, ó. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Clamou este pobre de espírito, necessitado de Deus. E o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Maravilha, que versículo poderoso. Clamou este pobre, necessitado de Deus, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Agora veja o versículo 7. Atenção Bahia, Brasil, atenção Leda, atenção Marileide, atenção Leda, atenção Niciluz, atenção Leda Borges. Leda Borges. Olha o versículo de número 7. Tá aí, ó. Tá aí não, está aí. Fala direito, bispo. Tá bem. Está aí, ó. O anjo do Senhor. Sabe quem é este anjo do Senhor? Jesus, na pessoa do Espírito Santo. O anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que temem a Deus e os livra. O anjo do Senhor não acampa ao lado de qualquer um, não. Tem pessoas que falam, eu estou com Deus. Mentira, tá nada, tá com cão. O anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que temem a Deus. Falar que tem anjo de Deus é fácil demais, mas tê-lo, o anjo do Senhor, tem que brilhar e obedecer aqui o Salmo de número 34. O anjo do Senhor. Deus me deu aqui uma palavra sexta-feira. Nós temos guarda-costas, porque somos príncipes e princesas. Gravou? Você não vê o guarda-costa, mas ele está ao meu lado. Eu deito na cama, ele está na cabeceira da minha cama, ele não dorme nem cochila. O meu campo espiritual é extenso. O que é campo espiritual? O meu campo de proteção. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, só em derredor. Ele não chega, porque o campo espiritual do Daniel, da Leda, da Marileide, o campo espiritual do pastor José Antônio, é um campo espiritual de dezenas de metros. O brilho, o reflexo, a glória, a presença de Deus. O diabo chega e não pode. Por quê? Os leões não comeram Daniel na cova? Pergunta. Porque Daniel era crente, tinha carne queimada e o diabo não gosta de carne queimada. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados também na fornalha de fogo ardente? Porque eles eram fogo, e o fogo deles era mais forte do que o fogo de Nabucodonosor. Será que vocês entendem? Em volta de nós, irmãos, há alguns metros de luz e de fogo. E se eu pecar, se eu cometer falhas, o fogo apaga, e aí eu me torno uma presa fácil do diabo. Ouviu?
Eu tenho que ter fogo, glória, água, eu tenho que estar abastecido para que o meu campo espiritual seja longo e permanente, de glória, glória, glória de Deus. Está entendendo como está seu campo espiritual? Ah, bispo, eu estou na carne pura, misericórdia. A carne pura, o lobo vai te comer todo. A ganância, a vaidade, pecado, erro, a vaidade, a soberba. Vigia, vaso. Vigia, vaso. Não deixe que apague a chama. Você é uma pessoa, uma princesa, um príncipe. Deixe que os guarda-costas de Deus te protejam. Você já viu um político rico? Você já viu um artista, um desportista? Um rei, uma rainha, um presidente da república? Onde ele vai, ele leva guarda-costas. Nós também temos guarda-costas, anjos de fogo. Está escrito aqui, ó. O anjo do Senhor acampa-se. Sabe o que é acampar? Ele está ali presente. O anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles, não é de qualquer um não, que teme a Deus. E os livra de todo mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra. Agora veja o versículo 8. Provai, faz prova e vede que o Senhor é bom. E bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus servos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não tenho mais tempo. Eu quero pedir a vocês, irmãos e irmãs, católicos, espíritas ou evangélicos, leiam mesmo o Salmo de número 34 e profetiza que o anjo do Senhor está ao seu lado. Escrevam agora, rapidinho. Meu campo espiritual é longo. Proteção, anjos de Deus, fogo de Deus, Teicanterrai, glória de Deus, Telebais, presença da glória, te livrando de todo mal e te pondo no caminho correto. Escrevam. Meu campo espiritual, bispo, é longo. A Bíblia diz que ele livra de todo mal aqueles que temem a Deus. Aqui é um culto de origem pentecostal, ministrado por um evangelista dentro da sua casa. Estou convocando todo o povo para amanhã. Amanhã, 1º dia de julho, você precisa estar recebendo a mirra. Estar na igreja às 8 da manhã. Sexta-feira, 1ª sexta também não falte. E não erre a porta, viu? E domingo, Santa Ceia. Eita, no mês de Deus. Olha todo o povo escrevendo. Meu campo espiritual é longo. E é mesmo, Jositelma. Ninguém pode com a Jositelma. Ninguém pode com a Jane. Ninguém pode com a Rita, ninguém pode com a Soçoca, ninguém pode com a Kika, ninguém pode com a Margarida, ninguém pode com a Luciana, ninguém pode, nem com a Marineide. Escrevam, profetizam, meu campo espiritual é longo e canterei baixais, assim diz o Senhor. Vamos falar com Deus. 7h48.
eu quero te pedir, meu Deus, e te agradecer pelo mês de junho, pelas revelações e unções que veio sobre mim neste mês tão iluminado. Te agradeço por junho. Muitos festejando coisas da carne, mas nós estávamos com a boca no pó, nestes dias buscando a tua face. Obrigado, Senhor, pela excelência das visões e revelações, porque isto é útil para a sua igreja. Te agradeço pela unção com a mirra, que começou neste mês de junho e vai até 15 de julho. Te agradeço, meu Deus, pelo retorno da unção de campanhas espirituais 7 quartas, 7 sextas ou 7 domingos. E as pessoas de Deus estão entendendo a voz do Espírito. O que é campanha material por um homem materialista, o que é uma campanha espiritual por um evangelista espiritualista. Eu abençoo a primeira quarta-feira amanhã, primeira sexta, domingo dia 5, a Santa Ceia, a unção com a mirra. A nossa internacional convenção em Brasília, agora no mês de julho. Ó Deus, como é bom ter a capacidade de entender que nós somos ovelhas e precisamos de um pastor que nos abençoa, que nos doutrina, que entrega a nós a Santa Ceia, e nós entregamos o leite e a lã. Te agradeço, Pai. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem abençoado este ministério agora, o santo culto nas casas, o altar da catedral dentro dos lares, para repreender toda a briga, toda a enfermidade, toda a praga, toda maldição. Eu te agradeço, porque julho agora será um mês tão poderoso. Agosto, meu Deus, julho agora, dia 25, completa um ano que o Senhor manifestou em mim um avivamento e me deu dons e graça para dar ao teu povo. Eu oro e abençoo dizimistas e ofertantes, porque são eles que me patrocinam para estar aqui. Pessoas que estão compartilhando este programa hoje, porque aqui tem uma revelação tão linda, com sabor de mel, para aqueles que amam a terra que mana leite e mel para o futuro. Eu oro por todos, eu consagro as águas, eu oro pelo Brasil. Não sei porquê, eu abençoo o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, meu querido Distrito Federal, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, estado do Amazonas, estado do Pará, misericórdia do Pará, Ceará, Maranhão. Eu oro pelo estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, estado de Minas Gerais. Tenha misericórdia de Belo Horizonte. Eu oro por São Paulo, Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo. Eu cubro o Brasil com a prece poderosa. E que este povo que me acompanha
possa entender a revelação do campo espiritual cada um de nós, porque o anjo do Senhor acampa ao lado dos que temem a Deus, não é de qualquer um. Deus não se deixa escarnecer. Deus é onipotente, é Senhor de todas as coisas. Abençoa o Brasil. Que estes pastores que não gostam de ser pastoreado, tenha misericórdia deles. Estas pastoras que ganhou título, não gosta de ser pastoreada, tenha misericórdia. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Se eu não tiver um campo na obediência do brilho da glória, ele mata, ele rouba e ele destrói. Pai, eu consagro as águas, eu oro pelos enfermos, eu repreendo a maldição da morte, da doença prematura e profetizo a tua bênção. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Viu, Ivanilda? Te abençoe, filha. Escreva, meu campo espiritual é extenso. Deus abençoe, Ivanildes Oliveira, Carmen, Fabiana Silva, Mariluce o quê, rapaz? Mota, família Mota, Deus abençoe os Motas. Escrevam, meu campo espiritual é longo. Por amor a você, leiam hoje Salmo 34. Leia mesmo. Leia de joelhos, dobre os joelhos, peça perdão dos pecados da sua família, passado e presente. Peça perdão dos pecados da família. Leia o Salmo 34. Faça um voto de estar conosco amanhã, quarta-feira, primeira, quarta. Ou primeira sexta, ou primeiro domingo, Santa Ceia. Leiam, escrevam, eu vou ler, porque sou ovelha, e a ovelha obedece, segue, e não deixa ser explorada. A ovelha inteligente não deixa ser explorada. Ela sabe seus deveres e direitos. A ovelha inteligente, ela não deixa ser explorada. Ela sabe seus deveres e direitos, do leite da lã com amor, pela obra de Deus. Tá entendendo, Rita? Dalva, quando você vê que alguém está te explorando com campanhas materiais, eu te dou um conselho. Sai dela, da Torre de Babel. Sai dela, povo meu. Compartilhe este programa. Estamos encerrando o último de um mês abençoado. Aleluia! A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Fala a paz do Senhor, Leda. Jane. Paula Menor. Por que você chama Paula Menor, hein? Deus te abençoe, Paulinha.